Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre os 7 Espíritos de Deus. O número 7 representa a plenitude do Deus vivo na sua completude do que é completo e perfeito. Os 7 Espíritos de Deus representa a perfeição e o ministério do Espírito Santo junto às igrejas locais que fazem parte do corpo de Cristo, os quais foram enviados a toda a terra através de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que morreu por nós. Os profetas da época do cativeiro babilônico via uma restauração na qual o reino de Deus substituiria os reinos terrestres e Israel se acharia como cabeça das nações. Mas eles não viam que o primeiro advento do Messias seria separado por um grande período de tempo do segundo advento. Justamente esse grande período é ocupado na íntegra pela Igreja Cristã, Igreja Universal, ou seja, a Igreja de Cristo, a noiva, a esposa do Cordeiro. Aleluia! O Novo Testamento é um período de tempo para a evangelização de todas as nações até a volta de Jesus. Devemos evangelizar toda criatura até os confins da terra, através da igreja que está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra da esquina, o cabeça da igreja, a principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crê não será confundido. Uma pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus vivo, eleita e preciosa, para que as pessoas que andam em trevas vejam uma grande luz. As pessoas do reino de Deus a cada dia estão aumentando, as quais se alegram na presença do Senhor nosso Deus, porque do aumento do seu governo e da paz não haverá fim no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça para sempre naquelas pessoas que deixam Jesus entrar em sua vida e governar para sempre com a atuação do Espírito Santo. Glória a Deus. O reino do Messias é pacífico e próspero, que brotou um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificou, e repousou sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitou-se no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio.
A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins, conforme está escrito na palavra de Deus, em Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 5. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo não é visto do ângulo de suas 7 formas de expressão, como 7 espíritos diferentes um do outro, mas como a plenitude do Espírito Santo, representando a completude do que é completo e perfeito. Os 7 espíritos são citados com o Deus vivo e Deus Pai e com o Deus Filho, que expressa a perfeição, sabedoria do poder do Deus vivo, expressando a essência do que o Deus vivo era, é e sempre será. Aleluia. Na dedicação às 7 igrejas da Ásia, João cita os 7 espíritos do Deus vivo, quando ele saúda as igrejas que estão na Ásia, dizendo: graça a vós e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reinos, sacerdotes para o Deus vivo, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6. Aleluia. Na visão do trono do Deus vivo, João viu que do trono saía relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Aleluia. João viu 7 candeeiros de ouro, quando Jesus aparece a ele na ilha de Patmos, o qual foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vê, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltou-se para ver quem falava com ele. E ao voltar-se viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talá e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzentes, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 a 15. Aleluia. Na 5ª carta à igreja em Sardes, João fala ao anjo da igreja em Sardes: escreve, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome
de que vives e está morto, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Na visão do livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro é digno de abri-lo, João viu entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, aleluia. Zacarias, na sua 5ª visão, vê um castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. O anjo que falava com Zacarias voltou e despertou-lhe, como a um homem que é despertado do seu sono, e perguntou-lhe: que vês? Respondeu Zacarias: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então Zacarias perguntou ao anjo que falava com ele: meu senhor, que é isto? Respondeu o anjo dizendo: não sabes tu o que é isto? E Zacarias disse: não, meu senhor. E o anjo respondeu a Zacarias dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, e ele trará pedra angular com aclamações. Graça a ela. Ainda veio a palavra do Senhor a Zacarias, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Falou mais Zacarias e lhe perguntou: que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falou Zacarias perguntando: que são aqueles 2 ramos de oliveiras que estão juntos aos 2 tubos de ouro, e que verte de si mesmo azeite dourado? Ele me respondeu assim. O anjo respondeu a Zacarias dizendo: não sabes o que é isto? E Zacarias disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, conforme está escrito na palavra de Deus em Zacarias capítulo 4, versículos de 1 a 14, aleluia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, percorrendo toda a terra, vigiando os maus e os bons,
porque a providência do Deus vivo é exercida sobre a soberania e recursos ilimitados, que através da sua onisciência aprova o bem e condena o mal. O ajudador, o Espírito Santo, a quem o Deus vivo enviou em nome de Jesus, esse ensina todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto foi dito por Jesus e está escrito na sua santa e gloriosa palavra. Só existe um Espírito do único Deus que é santo. Os 7 Espíritos de Deus refere-se à presença plena, com a manifestação completa e perfeita do Espírito Santo, que se manifesta de maneira plena sobre as igrejas locais, que fazem parte da igreja invisível, o corpo de Cristo, pois a espiritualidade do Deus vivo está em todo lugar, manifestando sua presença com a atuação do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Espírito do Senhor. O Espírito Santo estaria com esse rebento, porquanto o Messias teria uma missão especial para cumprir aqui na face da terra. Os atributos do Espírito de Deus aqui listados tornar-se-iam atributos do Messias, porquanto haveria total comunicação entre o próprio Espírito Santo e o Messias. Se fizermos a comunicação e unção entre o próprio Espírito Santo e o Messias, temos o primeiro atributo ou dotação do Espírito Santo para atingir a perfeição com os demais atributos que estão no Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Espírito de sabedoria. Devemos pensar na concretização da sabedoria do Deus vivo, pois somos dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para aquele que se gloria-se no Senhor nosso Deus. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria divina, para que os corações daqueles que estão em Cristo sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do ministério de Deus Cristo, ou seja, de Deus e Pai e de Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, conforme está escrito na palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Aleluia, glória a Deus. Devemos ter um coração sábio na vontade do Deus vivo, vivendo com uma mente sadia. Ao homem pertencem os planos do coração que propõe o seu próprio caminho, mas a resposta da língua é do Senhor nosso Deus, que dirige os passos de cada um no centro da vontade do Deus vivo. No coração
do prudente repousa a sabedoria e tranquilidade, porque o coração sábio, contente e tranquilo tem um banquete contínuo, mas no coração dos tolos e invejosos não é conhecida a sabedoria, porque a inveja é a podridão de seus ossos. Vós todos os moradores da face da terra, circuncidai-vos ao Senhor, o Deus vivo, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Tirai os prepúcios de vossos corações, aqueles que estão agindo como um lubrificante natural em forma de elástico, para atingir a todos com as maldades das vossas obras, que são de corações obstinados e rebeldes, para que a indignação do Deus vivo não venha a sair como fogo e arda de modo que ninguém o possa apagar. O Deus vivo habita num alto e santo lugar, e também habita com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. O sacrifício aceitável ao Deus vivo é o espírito quebrantado, pois ao coração contrito o Senhor não desprezará. O espírito do homem é uma lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do coração. A palavra do Deus vivo é viva e eficaz como uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como águas profundas é o propósito no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. O que vai prevalecer em sua vida é a vontade do Deus vivo. Aleluia! O coração do entendido adquire conhecimento, pois o ouvido do sábio busca conhecimento, e adiante da honra vai a humildade. O sábio de coração aceita os mandamentos, porque a língua do justo é prata escolhida, mas o insensato paura do cairá. Aquele que é insensato paura do cairá, porque seu coração é de pouco valor, pois vive maquinando o mal. Mas há gozo para os que aconselham a paz. Aleluia, glória a Deus. Espírito de entendimento, tendo em vista a realização da missão messiânica, foi necessária a prática do entendimento para ajustar-se a todas as ocasiões, os problemas deste mundo, pois Jesus veio a este mundo não para viver o reino do mundo, mas para viver o reino de Deus. Assim também nós que estamos em Cristo Jesus, estamos no mundo, mas não vivendo o reino do mundo, mas estamos no mundo vivendo o reino de Deus, fazendo a vontade do Deus vivo em Cristo Jesus, com a atuação do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes
no teu próprio entendimento, guardando toda a diligência do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não aparte do teu coração do Senhor, nem confie em si mesmo, fazendo da carne o seu braço forte, porque enganoso e perverso é o coração. Mais do que todas as coisas, basta tão somente confiar e crer no Deus vivo, porque Ele nunca falhará. Aleluia! Assim como do interior do coração procedem os maus pensamentos, também é necessário de coração perdoar, amando ao Deus vivo de todo o coração, alma e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Não cobice no seu coração a tua formosura, nem te deixe prender pelo seu olhar, mas guarde os mandamentos do Senhor, entesourando contigo e vivendo, atando-os aos teus dedos, escrevendo-os na tábua do teu coração, tendo a sabedoria como irmã e chamando o entendimento seu amigo íntimo. A boca de cada servo do Deus vivo falará a sabedoria, e a meditação do coração será de entendimento espiritual, porque foi criado um coração puro e em verdadeira justiça. Em cada servo de Deus foi criado um coração puro em verdadeira justiça e santidade, renovado em um espírito estável para viver em Cristo Jesus todos os dias de nossas vidas aqui na face da terra. Você que está com o coração desejoso, o Deus vivo vai conceder o desejo do seu coração para cumprir todos os desígnios dele em sua vida, para que você possa se deleitar na abundância da paz que excede todo entendimento. Aleluia, glória a Deus. Espírito de conselho, Cristo é o maravilhoso conselheiro para aconselhar e resolver os problemas, pois o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. O Senhor nosso Deus é aquele que desfaz o conselho das nações e anula os intentos dos povos da terra. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações, porque dele é o conselho e a verdadeira sabedoria, o entendimento e a fortaleza. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Deus vivo. Aleluia! Vamos viver em amizades, aconselhando nossos amigos para o bem. Amigos são aqueles que dão graças a Deus pelas amizades com os irmãos em Cristo Jesus, fazendo menção em suas orações, alegrando-se com os que se alegram e chorando com os que choram, porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Também nos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito, crescer na fé que excede todo entendimento e transbordar no amor de um para com os outros. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como o óleo e perfume alegram o coração, assim é o doce conselho do homem para o seu amigo.
Pois feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Aleluia, glória a Deus. Espírito de fortaleza. Cristo é o Deus forte para fortificar qualquer um na fé. O Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza, nosso libertador, nosso escudo, nosso alto refúgio, porque a nossa salvação vem do Senhor. Ele é a nossa fortaleza no tempo da angústia. Aleluia, glória a Deus. Espírito de conhecimento. O espírito de conhecimento. O conhecimento é um atributo que reveste de grande poder, provendo meios para avaliar o estado das coisas, bem como o que se requer para a ação. Junto com o amor, o conhecimento é uma das grandes colunas da espiritualidade. Quando vemos e lemos coisas boas, nos fornece materiais com conhecimento para o bem. Por isso devemos evitar de ver e ler coisas ruins, porque quando pensamos, vêm as lembranças do que vemos e lemos. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em orações. Aumente mais e mais em amor, com pleno conhecimento e em todo discernimento espiritual. Devemos viver na bondade do Deus vivo, que é perfeitamente bom, em quem, por quem, mediante quem são bons nele todos aqueles que gozam dessa bondade no Senhor nosso Deus espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. A vida feliz consiste no perfeito conhecimento do Deus vivo. Para chegar à felicidade perfeita e não na posse ou no gozo de qualquer felicidade terrestre criada pelo homem. A vida feliz sobre a terra é possível somente na esperança no Deus vivo, em quem, por quem, mediante quem são felizes nele todos que gozam da felicidade que está centrada no conhecimento da verdade, da interioridade da alma. Aleluia, glória a Deus. Espírito de temor do Senhor. O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento, porque o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor nosso Deus são verdadeiros, inteiramente justos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 111:10. Vamos temer ao Deus vivo e viver em amor para com Deus vivo e o nosso próximo, principalmente na família, como uma família educadora, tendo amor dentro da nossa própria casa e com os demais familiares da nossa própria família, porque o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. As muitas águas
não pode apagar o amor familiar, nem afogar o respeito de uma família educadora que vive no temor do Senhor nosso Deus. Os conflitos em meio familiar são por causa da falta de amor das pessoas que não buscam ao Deus vivo, em nome de Jesus, para viverem como família educadora com a atuação do Espírito Santo, amando ao Deus vivo e ao próximo como a si mesmo. Os dias em que vivemos têm sido, de fato, dias difíceis para a família na face da terra. A igreja constituiu o corpo de Cristo, que é essencial para a família, que está alicerçada nas sagradas escrituras para servir ao Deus vivo e desfrutar de todas as bênçãos divinas, sendo impossível a família educadora viver sem a igreja, pois a família, ao frequentar a igreja, pode ser ajudada com oração, aconselhamentos e de várias outras formas. O projeto do Deus vivo para a humanidade é a salvação em Cristo Jesus. A família de Deus aqui na face da terra é a igreja, o corpo espiritual de Cristo, que deve viver como uma família educadora. Igreja de Cristo é um organismo vivo que no poder do Espírito Santo manifesta o reino de Deus ao mundo que jaz no maligno. Assim como o povo de Deus foi estabelecido e formado a partir da família, a igreja existiu primeiro no eterno plano e propósito do Deus vivo, para vivermos como uma família educadora no temor do Senhor nosso Deus. Aqueles salvos em Cristo Jesus devem viver como uma família educadora, pois não são mais estrangeiros nem forasteiros, porque são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A família educadora aprende a amar o Deus vivo, a família e a pátria, para viver com ordem e progresso, doutrinando e educando com amor, para que todos possam viver no temor do Senhor, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. As 7 lâmpadas simbolizam o Espírito Santo e seus dons, aquela iluminação que provém do trono do Deus vivo, que nos ilumina em Cristo Jesus. Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deixe o Espírito Santo fazer morada em sua vida, repousar sobre você os dons celestiais em 7 aspectos, com o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento,
o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Que o Deus vivo venha inspirar a cada um de nós salvos em Cristo Jesus, nos iluminando com unção e poder pelo seu próprio Espírito. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.